Queridos, hoje eu queria falar com você a respeito de intimidade. É difícil a gente falar de outra coisa quando a gente tem uma semana, quando a gente tem momentos com Deus que arde no nosso coração para falar das nossas experiências com Ele. E desde a conferência, Deus tem falado muito comigo a respeito disso. E só compartilhando já a primeira experiência, acredito eu que foi no sábado, eu estava vindo para a conferência sozinho no carro, vinha ouvindo um louvor, mas até então estava tudo tranquilo. Queridos, quando eu entrei ali na rua, né, que dá acesso à rua da Coca-Cola, quando eu virei a curva ao lado da Coca-Cola, quando a gente vai fazendo a curva assim para chegar na VIP aqui, né? Queridos, as minhas carnes começaram a tremer e eu comecei a sentir automaticamente naquele momento a presença de Deus. E naquele momento eu não entendi, mas eu fui me aproximando, eu fui entrando por esse lugar, queridos. Era impressionante como a atmosfera desse lugar estava diferente. A presença de Deus se manifestando aqui de uma forma sobrenatural. E isso Deus tem se demonstrado, tem se revelado nesse lugar. Queridos, esse lugar é um lugar santo, esse lugar é um lugar onde Deus manifesta a sua presença. Esse lugar é um lugar onde você tem acesso à presença do Pai. Você tem liberdade para adorá-lo, para louvá-lo. E eu queria compartilhar uma palavra com você que está no livro de Êxodo, capítulo 26, a partir do versículo 31. Êxodo 26, a partir do versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: faça um véu de linho fino, traçado de fios de tecidos azul, roxo e vermelho. E mande bordar nele querubins. Pendure-o com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança do lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela do lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de linho fino, traçado de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Faça ganchos de ouro para essa cortina e 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença esteja manifestada nesse lugar, como nós temos sentido, como nós temos presenciado. Pai, em nome de Jesus, hoje é noite de intimidade, hoje é noite de se aproximar do Pai, hoje é noite de ter acesso à Tua presença. Pai, em nome de Jesus, que hoje nós possamos Te conhecer mais, que hoje nós possamos estar mais perto de Ti, como nunca tivemos.
Pai, que pessoas possam ter uma experiência diferente, que pessoas possam Te conhecer verdadeiramente e que pessoas possam ter acesso à Tua presença. Que não possa estar eu, Anderson, falho e pecador, mas que o Teu Espírito Santo esteja falando através do Teu servo. É no nome de Jesus que haja recomeço, que haja mudança, que haja mudança de mente, de coração, em nome de Jesus e para a honra e glória do Teu nome. Queridos, a partir do livro de Êxodo, quando o povo de Israel inicia a caminhada pelo deserto, eles haviam passado pelo Mar Vermelho, e Deus começa a estabelecer a lei no meio do povo. Deus estudou uma maneira, pensou em uma maneira de se colocar no meio do povo, de manifestar sua presença, de ter um local onde o povo poderia olhar e visualizar que ali estava a presença de Deus. E Deus orientou Moisés para que fosse construído o tabernáculo. Tabernáculo, no lugar onde Deus ia manifestar a sua presença. Onde Deus iria estabelecer ali a sua glória, as suas manifestações. E onde Deus também teria o relacionamento com o povo através de holocaustos, através de sacrifícios, através de oferta, para perdoar o pecado do povo. Então foi uma maneira, uma estratégia que Deus encontrou para Ele continuar se manifestando em meio ao povo, para que o povo pudesse identificar a sua presença. Queridos, nós precisamos identificar a sua presença. Queridos, nós precisamos reconhecer a presença de Deus. Nós precisamos identificar que Ele é real e que Ele está presente em nossa vida. E Deus tem todo esse cuidado, toda essa cautela de manifestação, essa cautela de estar presente em nosso meio. Queridos, e é impressionante quando você lê o livro de Êxodo, e você começa a acompanhar cada detalhe da construção do tabernáculo, cada parte, cada utensílio que era colocado, sabe? Cada cortina que era levantada, cada coisa que era colocada no templo, era nos mínimos detalhes. E a Bíblia diz que Moisés cumpriu fielmente a orientação de Deus. E havia construído o tabernáculo, mas um lugar chamava muita atenção. A Bíblia chama esse lugar de lugar santo. Esse lugar santo era onde o sacerdote, ele sacrificava um animal em perdão dos pecados do povo. Ele elaborava o sacrifício naquele lugar. E a Bíblia diz que quando o sacerdote sacrificava o animal, ele passava as falanges dos dedos e ele salpicava o sangue do cordeiro no véu. E ali representava o perdão do povo, os pecados do povo. Era uma maneira que Deus encontrou de tirar a culpa. Queridos, se tem algo que nos destrói, é a culpa. Quando nós carregamos a culpa se torna um peso nas nossas vidas. E nós não conseguimos avançar, e nós não conseguimos se libertar, e nós não conseguimos viver de uma maneira saudável e abundante, se a culpa estiver sobre nós. E Deus encontrou essa maneira
de livrar, de tirar a culpa no meio do povo, a culpa do pecado, o lugar santo. Queridos, e esse lugar santo só entrava apenas o sacerdote. E não era sempre que ele quisesse, ele entrava naquele lugar. Havia um período estabelecido, que o sacerdote entrava e ele carregava a culpa do povo, e ele executava o seu, aquele seu momento cerimonial, e ele fazia o que tinha que fazer naquele lugar, para o perdão, para a remissão do pecado do povo. Queridos, mas além do lugar santo, existia um outro lugar, que se chamava lugar santíssimo. Deus chamou Moisés e ele falou: faça um véu de linho fino, traçado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure com ganchos, ouro, 4 colunas de madeira e acácia revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Queridos, Moisés tinha que colocar esse véu, pendurar e reservar, dar exclusividade à arca do Senhor, porque aquele lugar era um lugar santíssimo. Queridos, esse momento, Deus estava estabelecendo um princípio de exclusividade. Queridos, Deus tem que ser exclusividade na minha vida e na sua vida. Queridos, nós temos que dar exclusividade para Ele. Nós temos que direcionar a prioridade das nossas vidas para Ele. E nesse princípio aqui, nós podemos ver que Deus pede para que Moisés construa, né, o véu, colocado o véu sobre a arca, e naquele lugar só poderia entrar o sumo sacerdote. E existia todo um ritual que ele tinha que colocar umas roupas especiais, o peitoral e todos os utensílios necessários, até as roupas de baixo ele tinha que colocar, e tinha que ser uma roupa especial, para que ele não pudesse mostrar a sua vergonha no lugar santíssimo. E ele entrava naquele lugar, e ele podia se apresentar diante dos santos dos santos no lugar santíssimo. O que eu quero? Qual é o propósito disso tudo? Queridos, agora eu queria levar você ao livro de Mateus, capítulo 27, versículo 50 e 51. Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. Diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Queridos, nesse momento, no momento da morte de Jesus, no momento que Jesus entrega o seu espírito, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Naquele momento, Deus estava estabelecendo um sacrifício definitivo. Não existia mais exclusividade para o sumo sacerdote, mas Deus estava dando liberdade para mim e para você, até um acesso livre até a sua presença. Então hoje, queridos, não existe mais o lugar santíssimo pré-estabelecido.
E não só o sumo sacerdote tem acesso, mas hoje todos nós, eu e você, temos acesso livre à presença do Pai, porque o véu se rasgou, o sangue foi derramado e os nossos pecados foram perdoados, e a culpa que existia sobre nós foi tirada. Foi tirada. Hoje nós temos livre acesso. Hoje nós podemos chegar até o lugar santíssimo e se apresentarmos diante dele e buscarmos a sua presença. O único problema, queridos, é que existem pessoas que continuam vivendo atrás do véu. O único problema, queridos, é que Deus facilitou o acesso, mas tem pessoas que ainda vivem atrás do véu. Pessoas que ainda ficam guardando a sua própria culpa. Pessoas que não entendem que hoje o véu se rasgou e você tem livre acesso. Você pode ir até a presença do Pai. Não existe mais obstáculo, não existe mais uma acepção em relação ao sumo sacerdote, não. Naquele momento do Antigo Testamento era proibido, queridos, era proibido as pessoas entrarem no lugar santíssimo, no lugar santo, no lugar santíssimo. Morreria, as pessoas morreriam, se entrasse naquele lugar, morreria. Porque era um lugar santo. Mas hoje não existe mais o véu. Mas hoje nós não queremos mais a presença dele. O véu já não existe mais, mas eu não quero entrar na presença dele. Queridos, hoje ele está livre. Hoje ele te dá liberdade para você ter acesso à sua presença. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, versículo 20. Hebreus, capítulo 9, versículo 20. Diz assim: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Queridos, sem derramamento de sangue não existia perdão pelos pecados do povo. O sacerdote tinha que sacrificar o animal e aspergir o sangue na cortina do véu, para que o pecado assim fosse aceito e perdoado e a culpa tirada. Não existe perdão sem derramamento de sangue. E aí nós se perguntamos, e agora, pastor, eu tenho que derramar meu sangue para me ter o perdão de Deus? Não! Porque o sangue já foi derramado e o sacrifício já foi aceito, de uma vez por todas. Então, todas as vezes que eu tenho a culpa, que eu sinto a culpa do pecado, eu já tenho o meu perdão, porque o sangue já foi derramado. Então, queridos, não guarde essa culpa para você. Não viva carregando essa culpa, porque o sangue já foi derramado. Já foi derramado, o preço já foi pago. E o véu já caiu. E hoje você tem livre acesso à presença do Pai. Livre acesso. Sabe por que Deus fez isso? Porque Deus ama ter intimidade com você. Deus ama ter intimidade. Deus deseja que você esteja mais perto.
Deus deseja que você se aproxime, porque Ele quer ter contato, Ele quer estar perto de você, Ele quer sentir você perto dEle. Foi por isso que o véu se rasgou, e hoje você tem livre acesso. Queridos, antes, o sacerdote, ele tinha a responsabilidade de carregar a culpa de todo o povo. Ele entrava naquele lugar e era um peso muito grande para ele, porque ele estava ali carregando a culpa de todo um povo, de toda uma nação. E aí ele chegava naquele lugar e ele fazia a remissão pelos seus pecados. Hoje não, queridos. Hoje a responsabilidade está sobre cada um de nós. Hoje a responsabilidade é sua. Hoje a responsabilidade é de cada um. Sabe por quê? Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós somos o sacerdócio. Você é o sacerdote agora. É você que tem que entrar no lugar santíssimo. É você que tem que entrar agora na presença do Pai e ter os seus pecados, a sua culpa perdoada diante dEle e reconhecer o sacrifício. A diferença agora é que nós não temos mais que fazer o sacrifício, porque o sacrifício foi feito por Ele. O que nós temos que chegar é até a sua presença. Queridos, o seu lugar é no lugar santíssimo. O seu lugar é no lugar santíssimo. Independente de como você esteja agora, independente da situação que você está passando, queridos, hoje somos nós que levantamos o véu. Muitas vezes o véu da vergonha, muitas vezes o véu do orgulho, muitas vezes o véu da vaidade, o véu da culpa. Somos nós que levantamos o véu e não temos mais acesso à presença de Deus, porque nós queremos dessa maneira. Porque, queridos, o véu já foi rasgado, já caiu, não existe mais barreira. Hoje você tem livre acesso para estar na presença dEle, para buscar a sua presença, para ter intimidade, para estar e ter ali o desejo de desfrutar do lugar santíssimo, da presença do Pai. Ele está aqui. Ele está aqui, queridos. E a sua presença é real nesse lugar. Para finalizar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo 6, a partir do versículo 8. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e os seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará do lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, em um lugar cerimonialmente puro.
mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Queridos, isso aqui está relacionado à nossa intimidade com Deus. Está relacionado à maneira como nós temos buscado a Deus. O sacerdote, ele tinha uma responsabilidade. Todas as manhãs ele tinha que ir lá no altar, tirar as cinzas, e ele renovava a lenha. Mas para ele sair daquele lugar, ele tinha que trocar as roupas novamente, saía, jogava as cinzas fora do acampamento e voltava para renovar a lenha do altar. E todas as manhãs ele tinha que fazer isso. Mas o que é mais impressionante, queridos, é que Deus falou por 3 vezes. Ele não podia deixar a chama se apagar. O fogo não podia se apagar. Queridos, hoje retrata a minha vida e a sua vida com o Espírito Santo de Deus. Hoje nós temos livre acesso à presença do Pai. E como você tem alimentado a sua chama? Como você tem mantido acesa o fogo sobre o altar? Da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua vida ministerial, como você tem mantido a chama acesa? Todos os dias, o sacerdote tinha que ir naquele lugar e de maneira nenhuma o fogo podia se apagar. A minha oração nessa manhã é que o fogo não possa se apagar do seu coração. Hoje você tem livre acesso à presença do Pai. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Sim, Pai. Como está a tua vida de intimidade com Deus? Como está a chama do seu coração? Queridos, antes nós não tínhamos esse privilégio, porque existia um véu, e nós não tínhamos acesso à sua presença. Hoje nós temos acesso livre, e muitas vezes nós mesmos escolhemos não estar na presença dEle. Hoje você tem a oportunidade de escolher estar na presença dEle. Queridos, Deus é tão maravilhoso, que hoje Ele não só deixa você entrar na sua presença, mas Ele te convida a sentar à mesa com Ele. Ele te convida para estar mais perto, para ter comunhão e intimidade com Ele. Porque Ele ama estar contigo. Não existe mais o véu. Não existe mais. O sumo sacerdote não precisa mais fazer o sacrifício, porque o sacrifício já foi feito e hoje nós somos o sacerdócio real de Deus. Eu e você somos o sacerdócio real de Deus. Nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as boas novas,
Em nome de Jesus. Deus possa falar contigo nessa manhã. E que você possa se derramar na presença dEle. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho. Ele tira toda a culpa. Ardente, mas peço que tua presença aumente. Ele anula toda a dívida. Não existe mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. O sacrifício foi feito. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta a tua presença nesse lugar. Se eu passar pelo fogo, vai aumentando não temerei a chama sobre o coração. Fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Queridos, se você está aqui nesse lugar e você ainda tem carregado uma culpa sobre o seu coração, eu quero dizer para você que hoje você pode vir até a presença dEle e colocar a tua culpa diante do altar, porque o sangue já foi derramado e o teu perdão será alcançado.